Um grande e poderoso imperador chinês estava na sala do seu trono, rodeado de fortes mandarins. E ele julgava as causas do povo. E como imperador, sentia a responsabilidade de conduzir aquele povo e também de ser justo com todos. Mas aquele imperador chinês, muitas e muitas vezes, não sabia como tratar os bons e os maus. Por isso, ele chamou o sábio e disse: "Diga-me, sábio, como devo fazer para corrigir os maus? Devo ser extremamente severo ou agir com absoluta bondade e benevolência? Porque também não posso ser injusto e sacrificar os bons. Diga-me, sábio, como devo fazer? Devo ser sempre enérgico ou devo ser sempre benevolente?" E quando o sábio chinês ouviu esta palavra, ficou em silêncio. E o imperador aguardava a resposta. Então o sábio pediu que 2 criados trouxessem 2 baldes, um com água extremamente gelada e outro com água extremamente quente, fervendo, borbulhando. E quando os 2 criados chegaram, o sábio deu ordem para que ali, ao lado do trono, o servo que tinha o balde de água gelada lançasse a água num vaso riquíssimo de porcelana. E mandou que o outro criado pegasse o balde com água fervente e jogasse dentro do vaso de porcelana que estava do outro lado do trono. E quando o imperador chinês ouviu esta ordem do sábio, disse: "Não façam isto, sábio! Não imaginas o prejuízo que me causarás? Porque estes vasos de porcelana são históricos, raríssimos, preciosíssimos. Se me lançares água gelada neste vaso, ele romperá. E se lançares água fervente neste outro, ele também se partirá. E o prejuízo será irreparável." E o sábio disse: "Majestade, tens toda a razão." Então o sábio chamou os 2 criados e mandou que eles misturassem as águas. Pegou metade da água congelada que estava num balde e pegou metade da água fervente que estava no outro balde e mandou que as 2 metades se juntassem. E aí então, de posse daquela água misturada, ele foi e abasteceu tanto o vaso de porcelana que estava do lado direito do trono, como o vaso de porcelana que estava do lado esquerdo do trono. E quando o imperador chinês viu o sábio agindo desta maneira, foi compreendendo a lição. E ele disse ao soberano: "As pessoas, majestade, são como estes vasos de porcelana, raríssimas, caríssimas, preciosíssimas. Se tiveres como norma a severidade e tratares o tempo todo o ser humano com muita severidade, certamente o vaso humano se romperá, porque ninguém suporta a palavra irada, a palavra severa, a palavra crítica o tempo todo. E se também
fores benevolente o tempo todo, tratando com benevolência, sempre, sistematicamente, os vasos humanos também se romperão, isto é, se acomodarão e não serão cobrados em nada e se tornarão inúteis. Desta maneira, também serão rompidos. A prudência, majestade, a sabedoria ensina que deve haver um justo equilíbrio entre a severidade e a benignidade, para que, agindo com as pessoas, mas a severidade produza o resultado desejado e a longanimidade sirva para educar e aperfeiçoar aqueles que são bons. E quando o imperador ouviu isto, compreendeu e aprendeu que no dia a dia, no trato com as pessoas, deveria sempre manter uma palavra equilibrada, firme, mas sem excessos de severidade, e firme também no que se refere à bondade e à generosidade. E com isto, tornou-se um imperador extremamente admirado em toda a China. Quando nós pensamos no Rei dos Reis, Jesus Cristo, vemos perfeitamente este equilíbrio entre a bondade e a severidade. Bondade, longanimidade e generosidade com os perdidos, com as ovelhas errantes, desgarradas e sem pastor. Bondade, amor, para recuperar os oprimidos, libertar os perdidos. Uma palavra que enche o vaso humano e faz com que o inútil se torne útil. E ao mesmo tempo, uma palavra dura com os hipócritas e com os maus, como nós vemos o Senhor Jesus agindo com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos e com aqueles que viviam lançando cargas pesadas sobre o povo humilde. Jesus Cristo sempre teve a palavra equilibrada para ensinar. E é esta palavra que mais uma vez nos ensina. Quero que você veja na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Você que não sabe como agir, como se conduzir, como tratar os filhos, como tratar as pessoas, escute. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavra temperada com sal, você só obtém pela leitura da palavra de Cristo, pelo aprendizado desta convivência com o Senhor Jesus. E à medida que você vai vivendo, conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, a tua palavra vai se tornando cada vez mais temperada com sal, porque no Antigo Testamento e mesmo no Novo, não existia geladeira e tudo era conservado com sal. A palavra temperada com sal conserva o vaso, conserva o ser humano. A Bíblia Sagrada chama o nosso corpo de vaso. Por isso, uma água gelada demais, isto é, uma palavra sempre severa, crítica, pesada, vai destruir o vaso. E também uma palavra benevolente o tempo todo vai criar acomodação e vai acabar inutilizando o vaso. Por isso, a tua palavra seja tal e qual a palavra do Senhor Jesus, temperada com sal e agradável o tempo todo, mesmo quando crítica,
uma palavra agradável que conquista o coração humano. Nunca ninguém reclamou que Jesus Cristo tivesse sido grosso ou mal educado, porque a sua palavra, mesmo quando enérgica, estava temperada com sal, conservava a vida. Jesus Cristo está falando muito com você agora. Esta palavra que você ama, que você admira, que você tem prazer de ouvir. E quantas vezes Jesus Cristo já não colocou o dedo no teu nariz? É verdade ou não é? Mas isto foi feito com tal tempero que você recebeu de bom grado. Assim, aprenda com o Senhor Jesus, e a palavra que sair da tua boca será sempre uma grande bênção para todos aqueles à tua volta.